Pessoal, eu fui convidado para fazer uma apresentação, até pela minha experiência que a gente tem de startups, que há mais de 10 anos a gente trabalha com startups de vários segmentos, inclusive educação, construção civil, outros setores como o próprio dado, né, que eu digo de agronegócio, financeiro, educacional como um todo. E eu pretendo então passar um videozinho de 2 minutos, só para dar uma contextualizada, e depois nós vamos entrar efetivamente no tema que é o que as startups, o que os institutos, o que as universidades e os governos podem fazer para que a educação tenha um desenvolvimento pleno dentro das nações. Eu trouxe alguns cases dos Estados Unidos, do País Basco, da Espanha como um todo, porque lá eles se dividem muito, Espanha e País Basco, mas são exemplos de sucesso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez quem não conheça, pelo sucesso que eles tiveram e pela própria forma como as 3 partes desses pilares interagem. É bem diferente do Brasil. Isso eu quero fazer essa contextualização. Sintonizado em tudo, mas a pergunta que se fez foi o seguinte: existe uma ameaça ou a educação aliada às instituições de ensino pode trabalhar em conjunto, né, com essas empresas para gerar inovação? Eu acredito que no primeiro momento a gente vai passar por um segmento que é unânime em todo o mundo, de onde nós temos exemplos que deram certo, como eles começaram, como surgiram, como as entidades, as empresas, governo e startups surgiram também, e o que deu certo e como está dando certo. Falando em empresas que surgiram como startups e hoje são até unicórnios, vocês vão ver que existe centenas de empresas dentro do Vale do Silício. Então, esse é um primeiro grande exemplo para responder aquela primeira questão. Todas essas empresas que estão aí são as que de mais destaque, mas tem outras centenas que deram certo e que estão dando certo. Uma breve história. A gente pensa que o Vale do Silício surgiu lá na década de 70, que surgiu somente com a Microsoft, somente com a IBM, enfim. Não. Em 1939, a HP foi desenvolvida, foi criada lá.
até pelas questões de porto, beleza natural, tráfico de bastante material, transações comerciais, enfim, essa região foi atraente para ser desenvolvido algo que levasse o desenvolvimento daquela região. William Shockley, então, lá em 1940, já embasado na Stanford, que foi a primeira grande universidade que deu suporte a tudo isso que a gente viu hoje, esse inventor, já naquela época, olhe bem, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha uma ideia visionária. Então, ele foi o Nobel de Física na década de 40, ele criou uma empresa chamada Shockley Semicondutores, mas era uma empresa muito desorganizada, muito bagunçada. E ele não tinha o intento, digamos assim, de fazer o negócio dentro dos moldes que se vê hoje. 8 funcionários dessa empresa saíram e montaram a Fairchild Semicondutores, em 1957. Se nós nos reproduzirmos e passarmos essa realidade para uma realidade América do Sul, Brasil, em 1957 a gente não tinha praticamente nada nesse cenário que a gente está vendo hoje. Essas 8 pessoas saíram dessa empresa e montaram essa empresa que, na década de 60, começaram a vender para a IBM e para o governo americano. Hoje, 70% das empresas do Vale do Silício são de capital aberto e elas surgiram dessa Fairchild. Então, hoje já tem um movimento de 1,8 trilhões, com mais de 800 mil pessoas, só no Vale do Silício. Agora, o que é importante a gente já começar a salientar desde já. Depois, no fechamento, vocês vão ver isso aí. Como que houve esse sucesso? Como que isso aconteceu? Como aconteceu tudo isso dessa forma, assim, tão, digamos, até rápida em termos de história? Os pilares lá de desenvolvimento são um pouco diferentes do nosso. A iniciativa privada é muito forte. O governo dá toda a sustentação e toda a parte de logística e dá toda a sustentação necessária para que as empresas tenham sucesso. E os talentos são, digamos assim, canalizados para lá. Todo mundo quer trabalhar no Vale do Silício. Então, esses 4 setores fizeram com que o Vale se tornasse o que é hoje. Quando a gente fala em Vale, a gente pensa sempre em Palo Alto. Mas as cidades em volta e outras universidades foram se juntando. Então, a Stanford não está mais sozinha. Outras universidades foram se juntando e foram montando e foram criando mais e mais desenvolvimento. Então, eu quero dar essa ideia inicial de onde o negócio dá muito certo. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas universidades que estão dentro do Vale do Silício, que nasceram lá e que têm umas peculiaridades um pouco diferentes. Talvez vocês tenham já muitos conhecido esses 4 telas que eu vou passar para frente. Mas essa universidade aqui, a Singularity, ela foi criada na NASA, em parceria com a NASA. Então já vejam aí a importância de como o governo americano está dando para a educação e está dando para o empreendedorismo. O Google, junto com a NASA, criou essa universidade que cria líderes para desenvolver soluções futuras. Essa outra, a Fortitude Silicon Valley, é uma universidade totalmente disruptiva. Ela foge de qualquer padrão que se conheça. É uma universidade que não há livros, não há um roteiro, não há um programa, não é nada pago, ou seja, é tudo free, e eles fazem um estudo. Cada 1000 estudantes são formados, são trabalhados para serem também empreendedores. É uma universidade que foge dos padrões que a gente conhece. Depois, se vocês quiserem, acho que as apresentações vão ficar livres para pesquisar, enfim, é bem interessante o histórico dessas universidades. E essa outra aqui, ela é chamada Universidade dos Super-Heróis. O Tim Draper, ele foi um dos primeiros investidores da Tesla, essa dos carros elétricos, dos carros futuristas, enfim, e também um dos primeiros a investir no Skype e no Hotmail. Esse cara, também visionário, ele criou algo que o aluno tem que puxar de si os seus superpoderes. Então ele não pode ser um aluno comum, ele tem que ser um aluno super-homem. Essa é a ideia que a universidade passa para que as pessoas realmente sintam-se fora do lugar comum. A ideia é sempre colocar a mão na massa nos projetos, é sempre ser o mais prático possível para que o negócio realmente aconteça. Um detalhe, quando os alunos estão saindo dessa universidade, eles passam por uma banca de avaliadores que são investidores do Vale do Silício. Então, imagina ter lá 200, 300 projetos que vão ser avaliados
pelos próprios donos, os próprios investidores do Vale do Silício. Essa é a Draper. Esse é um das imagens que eles passam quando o aluno entra, que na realidade todos vão se sentir super-heróis. É um encaixe novo, é uma visão nova, uma maneira diferente de fazer o ser humano ser um pouco melhor, se tornar um pouco melhor, ou tentar fazer algo melhor. Lógico, a mentalidade de se tornar um líder, de ser líder, é um dos pontos principais desse projeto. E aqui, já fugindo um pouco da universidade, a Nueva Escola é uma escola de ensino médio focada em supertalentos, em gêniozinhos, em pessoas que têm um QI acima da média. São crianças que já são treinadas para design thinking, para laboratório de pesquisa, para desenvolver projetos, para ter algo diferente dentro da sua carreira, sua vida como um todo. Então, também o lado do ensino médio também é pleiteado nesse segmento. De Estados Unidos, a gente tem mais um detalhe importante agora falando em dinheiro, falando em finanças. Do Vale do Silício, a gente consegue vislumbrar 15 universidades principais, o nome delas, e quantas empresas unicórnios surgiram dessas universidades. Porque o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não existe hoje, em um mundo civilizado e produtor e com sucesso, um polo tecnológico que não tenha uma grande universidade dando apoio. E esse é o exemplo. Dessas 15 listadas, vejam, a Stanford encabeça a lista com 51 empresas unicórnias. Unicórnias são empresas com faturamento superior a $1 bilhão, tipo Google. Então vejam que a gente tem a Harvard, a Califórnia, Indiana, Massachusetts e outras. Todas elas com o número de projetos de empresas que faturam hoje mais de $1 bilhão. Isso é sucesso, isso é um modelo a ser replicado. Que nós estamos muito longe ainda de chegar nesse ponto, mas nós não temos nenhuma empresa, startup surgida no Brasil, que tem esse faturamento. Nos Estados Unidos só tem isso. Bom, agora eu vou falar de uma experiência bem pessoal. Tá? Lá em 2008, eu tive a oportunidade de ficar passando algum tempo, uns 8 meses, na Espanha, e deparei bastante com a vida do País Basco. O País Basco são 3 cidades, na realidade, que têm uma média de 400 mil habitantes cada uma, e eles se acham assim separatistas. Eles têm idioma próprio, eles têm governo próprio, eles estão vinculados à Espanha ainda, mas eles estão naquela lista de cidades ou de regiões que querem se emancipar. Primeiro a Catalunha, depois, talvez a segunda seja essa. Bom, o que eles têm de diferente? E por que eu me apaixonei por esse povo e por essas cidades e por a maneira como eles tratam a coisa? Até a década de 70, eles eram armadores, eles faziam navios. A economia deles girava em torno de fazer navios. Com a ascensão da Dinamarca e da Noruega, que começaram a fazer em maior número produção, desenvolvimento e melhor trabalhos na linha naval, eles perderam espaço. E a economia deles começou a falir. Aí teve um pensador, uma pessoa, digamos assim, que vislumbrou algo para cima e começou a apostar em informática. Década de 70, eu estou falando isso. Na década de 70, eles começaram, então, a se autoanalisar e eles viram que, se o governo desse um suporte, as universidades locais dessem suporte, eles teriam que ter o quê? Mão de obra. Como é um país relativamente antigo, eles não tinham gente jovem para fazer o quórum nas universidades. Então, eles montaram 20 escritórios espalhados em 20 países do mundo, e esses 20 escritórios fazem uma seleção de talentos. Inclusive no Brasil, eles têm uma em São Paulo, e eles levaram daqui, talvez, 70% do seu quadro de pessoas no polo de aeronáutica está lá em Bilbao, está lá no País Basco. Eles têm um modelo de negócio muito interessante. Se eles chegam num local e acham uma solução viável, possível e inovadora, eles propõem para esse desenvolvedor terminar o trabalho lá, dentro do polo deles. Dão toda a condição possível, imaginável, estadia, remuneração, todos os recursos necessários, mas você assina um contrato com eles de que
terminada a solução, na hora de comercializar, é 50-50. Ou seja, eles querem faturar depois. Baseado nessa filosofia, eles já estão com 4 polos de tecnologia. 4. E hoje eu vou mostrar para vocês relatórios atuais de quanto fatura um polo de tecnologia lá, quanto representa isso para o país deles, bem diferente do nosso, que a gente tem polo de tecnologia, mas eles não fazem nem parte do PIB, eles não fazem parte de um 0,00 alguma coisa de receita para o país. Vou fazer um relatório, eles são muito claros, são muito éticos e são muito transparentes. Eu retirei da internet, que eu recebo, eu tenho ligações diretas assim, de receber e-mails e comunicados, enfim, de tudo que acontece em termos de investimento. Esses 3 polos, Biscaia, Álava, São Sebastião e Garaia, eles são hoje considerados talvez os 3, 4 polos mais importantes da Europa. Apesar de estar numa região que é bem no norte da Espanha, de frente para a Inglaterra, e divisa com a França. Mas são locais excelentes para viver e que estão focados em desenvolvimento. A cara de um dos polos, tá? Todos eles têm construções futuristas. Né? Quem, por exemplo, já foi, ou já viu fotos ou filmes do Museu de Guggenheim, em Bilbao, tem, digamos assim, uma veia de arquitetura muito forte nesse país. Eles têm projetos muito futuristas. E a cara dos polos, ó. Esse aqui é o de Vitória de Gasteiz, em Álava. Esse é uma vista aérea do polo de Bilbao, em Biscaia. Esse é o de Gipuzkoa, em São Sebastião. São Sebastião é a cidade de lazer deles, é a cidade onde tem praia. É uma cidade linda. Isso é uma visão da cidade de São Sebastião. Esse mar aqui, em linha reta, vai até a Inglaterra. É o Mar do Norte. Garaia é o último dos 4 polos que foi criado mais recentemente. É um polo focado em farmacêutico e eles têm também um domínio pleno para desenvolver lá e vender praticamente para o leste europeu, que é o grande mercado deles. Tudo que eu estou falando tem alguma coisa a ver com o quê? Com a universidade. O entorno universitário deles, em Bilbao, está focado na Universidade de Deusto. É uma excelente, magnífica universidade, ainda do tempo lá da Idade Média, enfim. E essa de Mondragón é a segunda que está focado em engenharia, educação e audiovisual. Esse é um ambiente interno de uma das universidades lá. Agora, os dados gerais que eu estava passando para vocês, para a gente ter pouco tempo, a gente pode falar horas sobre o País Basco, mas eu vou tentar ser mais sucinto. O País Basco, em dados gerais, nos 4 polos, existem 429 empresas incubadas, mas não são empresas incubadas que estão começando alguma coisa, são empresas que já estão produzindo, já estão rendendo, já estão dando lucro. Número de empregados, 15.918. Titulares, ou titulados superiores, ou seja, professores com titulação, 46,5%. Empregados em investigação e desenvolvimento, 29%. Número de formados, 653. Doutores, 1.095. Patentes dos polos, quase 1.200 patentes. E a faturação total em euro e em milhões. 4 bilhões 312 milhões de euros. Então imaginem, pensem em Brasil. Pensem em um polo faturando, trazendo divisa para o país com essa pujança, sendo que aqui a gente está falando de cidades que têm 350 mil habitantes. São cidades pequenas. Mas, em comparação, quando a gente entra num polo de tecnologia do País Basco, a gente vê uma verdadeira torre de Babel. São húngaros, tchecos, brasileiros, chineses, holandeses, americanos. Eles recrutam gente de todo mundo, desde que a pessoa tenha alguma ideia viável, que passou pelo crivo deles, e que vai ser uma solução viável para ser produzida, vendida, comercializada e trazendo lucro. Então, eles são muito mercantilistas nisso, até porque foi uma maneira de sobreviver. Uma maneira de fazer o país sair de uma era morta, que era a era naval, passando para a era da informatização, a era da industrialização, quase, digamos, uma indústria 4.0. Quanto às TICs, né? Tecnologia, comunicação, informática. Centros, eletrônica, aeronáutica, biociências, engenharia, energia, universidade, automação e outros. São as áreas de atendimento do País Basco.
A atividade deles, então, isso é um outro ponto a ser relatado. 34% do valor em dinheiro investido pelo País Basco vai para investigação e desenvolvimento. 45% do total do gasto empresarial do País Basco vai para esse lado empresarial que eles têm. E as empresas destinam 11,48% da faturação em investigação e desenvolvimento. Então, esses números fogem completamente da realidade brasileira. Esses números são muito avançados, muito até esotéricos para nós, porque eles investem muito, mas eles colhem bastante também. Isso é a chave do negócio. As atividades vinculadas aos parques, então, representam hoje 5,5% do PIB total do País Basco. Imagine uma nação ter resultado de tecnologia 5,5% do seu PIB. Isso é relevante. E a manutenção disso, 5,4%, garante o total de empregados. E 5,8% é a arrecadação que os polos trazem dentro do PIB. No Brasil, vamos ser mais rápidos, que eu tenho mais 5 ou mais 10. Bom, no Brasil a gente muda um pouco. As startups, elas se conectam com executivos, grandes empresas. Eu estou dando um exemplo aqui de um movimento chamado 100 Startups, que é um aqui de São Paulo, em que eles selecionam startups para buscar soluções e propõem desafios. Então, cada startup em cada um dos seus ramos começa a apresentar seus projetos, são selecionados, e a proposta do desafio dessas empresas são apresentadas para grandes empresas, como a HSBC, IBM, a HSBC já nem existe mais, Ilegra, Inatel, Gartner, Faber-Castell, enfim. Essas empresas avaliam os projetos das startups brasileiras que foram selecionadas naquele desafio. E aí tem outras tantas que fazem essa avaliação. E essas empresas aqui estão abertas à inovação. Por que elas estão abertas à inovação? Porque essas empresas são muito grandes, e quem já trabalhou em empresa grande sabe que ela é um paquiderme. Ela se mexer e fazer qualquer coisa é muito demorado. Então elas estão hoje, o mercado brasileiro está muito adepto a pegar soluções de ponta em startups e implantar rapidamente para que evite-se ficar, às vezes, 2, 3 anos desenvolvendo alguma coisa internamente, coisa que não acontece, vai ser muito caro e não vai acontecer. Então, essas empresas estão contratando startups hoje no Brasil para fazer as coisas acontecer. Eu queria só salientar um polo. Né? Os polos de tecnologia no Brasil hoje estão em torno de 369 incubadoras, 2.300 empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas. São complexos hoje, industriais, mas ainda não com o porte e não com a caracterização profissional que nós vimos em outros países. As áreas são distritos de inovação, parque tecnológico, clusters, cidades inteligentes, são mais ou menos o que a gente hoje prega. Os polos de tecnologia no Brasil estão assim distribuídos. Então a gente tem aí 236 institutos ou universidades, quantidade de parques 94, e a gente está tentando sobreviver sem um apoio muito grande do governo. Os maiores parques tecnológicos do Brasil são o Porto Digital em Recife, o São Pedro Vale em BH, o do Rio de Janeiro, Santana do Sapucaí, São José dos Campos, que eu vou dar uma referência especial agora, o Sapiens em Floripa e o Tecnopuc em Porto Alegre. Por que eu quero dar um destaque especial para São José dos Campos? Porque o governo brasileiro entrou pesado, botou dinheiro, a Ericsson, que é uma empresa multinacional, também veio junto, e eles criaram um polo no interior paulista, focado em segurança pública. Então, como eles viram lá fora que segurança pública é um câncer no Brasil, eles vieram para fazer esse tipo de operação aqui, usando a nossa mão de obra. Esse é a cara do Polo Tecnológico São José dos Campos. E quem está no parque? De novo, as universidades agora estão pegando junto, porque a própria Ericsson exigiu. Vocês têm que ter um bom aporte tecnológico, educacional, para nós podermos ter algo vencedor. Vejam que esse é o polo que mais instituições de ensino estão congregadas no mesmo fim. O ITA, o Unesp, FATEC, São Carlos, USP, todas estão nesse polo. Bom, então, para ser mais sucinto e deixar alguma pergunta, eu respondo então a pergunta que foi me colocada, dizendo o seguinte, que para termos um cenário vencedor, o que falta para nós é o quê? Mais iniciativa governamental, mais ação das empresas junto com as universidades, mas, basicamente, voltando ainda para aquele exemplo americano, de nós termos os pilares bem definidos. Talento, a gente tem bastante, estamos exportando.
Vejam lá no polo de Bilbao, que eu encontrei dezenas de brasileiros, principalmente no polo de aeronáutica. Talento a gente tem. Empresas interessadas a gente tem. O que falta um pouco é de regulamentação, o que falta um pouco é de mais apoio governamental e talvez tirar um pouco dessa corrupção e apresentar em coisas mais viáveis que vai realmente render algo para o Brasil. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria passar. Tentei condensar ao máximo. As experiências lá fora são grandes, a gente fica horas falando, mas eu queria dar esse cenário. O que se faz nos Estados Unidos? Eu poderia falar do Uruguai também, que está com um polo de tecnologia muito por excelência. Poderia falar na Colômbia, que também tem uma desinência do Uruguai. Os organizadores do polo do Uruguai foram para a Colômbia. Eu poderia falar de outros países, Portugal. Portugal, só fazendo um último reparo, eu como empresário tentei colocar pessoas do Brasil ou trabalhar por teleserviço, ou trabalhar pessoalmente em Portugal, e lá eu recebi uma seguinte resposta. O governo português, apesar do país ser pequeno, apesar de não ter o PIB que o Brasil tem, quando se mostra um projeto que é interessante para o governo, eles bancam 90% da folha de pagamento da startup. Portugal, hein? Portugal. Na Espanha, algo parecido. Eu fiz um trabalho lá em 2008, no início da grande crise, e o CEO da empresa me disse o seguinte, que o capital de giro das empresas, startups, na Espanha, quando passados pelo crivo do governo, quando o interesse do governo existe, o capital de giro das empresas, o governo banca. E a grande crise pegou essas empresas porque o capital de giro foi retirado num dado momento e muitas empresas faliram por falta deste apoio governamental. Então, vejam, capital de giro, gente, a gente tem que pegar no Banco do Brasil, na Caixa, no banco privado, a juros altíssimos, e tem que se pagar. Na Europa, a maioria deles é subsidiado. A maioria deles é incentivado pelo governo, porque essa empresa vai criar recursos, vai criar desenvolvimento, vai criar tecnologia, vai criar emprego, e isso é o retorno que o governo quer. Bem diferente daqui. Então, era essa mensagem final que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, depois a gente passa a apresentação. A gente tem uma experiência muito grande nessa área de educação, aliado à universidade, aliado a startups principalmente, e nos últimos anos eu tenho me dedicado especificamente a startups. Muito obrigado.